Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Dynamo, agora eu vou te ensinar a criar uma rotina que modela automaticamente todos os pisos de uma vista ativa do Revit. É muito simples, tá? Ela é uma rotina de nível fácil e com certeza absoluta vai te ajudar muito na tua produtividade e você vai conseguir modelar os pisos de uma vez só. Eu já passei por isso, eu ficava lá modelando aqueles pisos de milhares de ambientes, dava um trabalhão e isso, ó, você pode fazer em um estralo, apenas com uma rotina bem simples do Dynamo, tá? Basicamente, a gente vai selecionar a tipologia do piso. Então, vou colocar, por exemplo, essa tipologia aqui e seleciona o nível que vai ser modelado aquele piso. E aí a gente dá o play e ele modela para mim os pisos automaticamente, obedecendo a geometria daquele ambiente. O primeiro passo para a nossa rotina é lá no Revit a gente garantir que estamos com todos os ambientes modelados da vista ativa que a gente vai considerar, tá? Então aqui vai uma dica bem legal para você, para a gente modelar todos os ambientes de uma vez só. Para isso a gente vai lá em arquitetura e aí aqui em Room a gente vai selecionar e aí vamos aqui colocar ambientes automaticamente. Então ele vai posicionar para a gente todos os ambientes de acordo com regiões fechadas de paredes, né? Nossos ambientes propriamente ditos. Então ele criou para mim aqui os ambientes. E aí a gente vai lá para o Dynamo. Então a gente vai em gerenciar ou manage e vamos abrir o Dynamo. Abrindo o Dynamo, a gente vai aqui em New, vamos abrir a nossa tela. De novo, a gente vai aqui tirar o modo manual. E aí vamos começar a nossa rotina. Primeira coisa, a gente vai aqui em Revit. E aí nós vamos em elementos e vamos descer até os floors, os pisos, né? E aí a gente vai selecionar aqui a segunda opção, que é para criar um piso a partir de uma curva, de uma tipologia de piso e de um level. É até mais simples que a rotina de parede. Lembrando que se você não assistiu a nossa videoaula de rotina de paredes, é bem legal para você pegar alguns conceitos. Olhando aqui esses inputs, a gente vai primeiramente precisar do nível. Então a gente vai chamar aqui, que nem a gente fez na última videoaula, levels. E a gente vai clicar aqui para gerar um laço e vai clicar aqui de novo. A gente vai precisar de uma tipologia de piso, então vamos aqui em For Types. Clicamos aqui para gerar um laço. E aí agora a gente precisa das curvas. E é aí que está o pulo do gato, tá? Na última aula a gente modelou paredes a partir de linhas, tá? Agora a gente precisa dessas linhas para modelar os pisos, né? A gente precisa saber as delimitações dos pisos, né? Então, a gente vai basicamente pegar essas delimitações, essas boundaries, esses limites, né? A gente vai pegar dos ambientes, das rooms. Então, a gente vai lá na categoria de room, aqui dentro do Dynamo, e vamos ver as opções. Dentro dessas opções, a gente vai ter essa aqui, ó. Core Boundary, que seria basicamente o limite da nossa room. Então a gente entra com o input da room, que ele fornece para a gente uma curva que é exatamente o perímetro dessa room. Então basicamente ele pega room por room, ambiente por ambiente, e vai vendo ali como que está o perímetro desse ambiente. Para a gente entrar com o nosso input de rooms, a gente vai chamar primeiramente um nó de categorias, para a gente pegar as categorias room, né? Então vamos aqui selecionar as categorias do Revit, dentre elas, eu quero rooms, são os meus ambientes, tá? Só que se eu colocar simplesmente aqui a categoria com room, ele não vai reconhecer. Por quê? Isso aqui não é um ambiente próprio, não é um ambiente, né? Um elemento propriamente dito. É apenas uma categoria. Então, se eu for dar um F5 aqui para te mostrar, basicamente a gente tem a categoria rooms. E aí a gente precisa puxar todos os elementos referentes a essa categoria, tá? Mas como aqui eu não quero modelar todos os ambientes, todos os pisos do meu projeto, em todos os níveis, em todas as vistas, eu quero modelar só em um nível em particular, eu vou chamar esse nó aqui, ó, All Elements of Category. Esse All Elements of Category, a gente tem duas opções. All Elements of Category do projeto inteiro, All Elements of Category in View. Então, eu vou fornecer para ele uma vista e ele vai modelar os pisos naquela vista, tá? Então, vou chamar esse nó. Vou deixar só mais organizadinho aqui. E aí, agora sim a gente tem o nosso input da categoria. Lembra sempre de conferir
input se está batendo com input, né? Então, se eu tenho uma curva e ele está pedindo uma curva, tá beleza. Mas se eu tenho uma linha e um elemento ele está pedindo uma curva, provavelmente ele vai dar um erro, que foi um erro similar ao erro que aconteceu na última aula, né? Que eu te mostrei, que a gente não tem como... o Dynamo, ele não lê o elemento do Revit diretamente. A gente precisa fazer uma adaptação, né? Fazer uma leitura do Dynamo para o Revit para ele reconhecer os elementos do Revit. Então, basicamente aqui a gente vai conectar categoria com categoria e aí a gente precisa de uma vista. Essa vista você pode botar dessa forma aqui, que a gente seleciona a vista. Eu não gosto de trabalhar muito dessa forma, porque dependendo do projeto a gente tem muitas vistas, né? Então fica um pouco difícil de encontrar essas vistas, né? Uma dica aqui para te passar, que foi um que eu utilizei na minha rotina, é o seguinte. A gente vai clicar com o botão direito e vamos digitar aqui Active. Até aparecer aqui, ó, Active View. Então, ele obtém a vista ativa, ou seja, a vista que eu tô com o meu cursor do mouse, tá? Em cima. Então, vamos supor que eu cliquei ali na vista de piso do pavimento 1. Então, essa vai ser minha vista ativa, beleza? Então, vou clicar aqui, vista ativa. Perceba que ele por si só não funciona sozinho, ele precisa de um input, que é o documento, tá? Alguns nós do Dynamo, eles precisam desse input de documento justamente para a gente dizer qual documento, qual seção do Revit que a gente está trabalhando, qual arquivo. Então, é do arquivo que eu estou trabalhando? É do link que eu estou trabalhando? Ou é de outro arquivo? Tipo, vamos supor que eu tenho 3 arquivos abertos. De qual deles que eu estou falando, né? Então, tem alguns nós que eles precisam desses inputs justamente por algumas configurações lá dentro da Application Programming Interface do Revit, tá? Da API do Revit. Então, basicamente, a gente vai entrar aqui com o documento, que seria o nosso documento atual, tá? Então, a gente vai pesquisar aqui por current. Esses nomes parecem um pouco complicados no começo, tá? Mas conforme você for aplicando, for fazendo mais rotinas, acaba sendo bem natural para você, tá? Então, por exemplo, para pegar o documento, a gente vai em Current Document, tá? Para pegar a vista ativa, a gente vai em Active View, não é Current View ou Active Document, tá? Então, a gente vai colocar aqui documento com documento, vista com vista, e aí estão casadinhas os nossos inputs. E aqui em elementos, esses sim vão ser as rooms, tá? Então, a gente vai colocar aqui em room, vamos ver o que vai acontecer. Ó, perceba que cada lista dessa vai ser as nossas linhas das rooms. Então, o primeiro ambiente eu tenho essas linhas. Perceba que um dos ambientes, ele tem uma linha meio curva, né? Então, ele não deu para mim uma linha, ele me deu um arco. Tá? Então é basicamente um arco que ele faz ali, não é uma linha reta, tá? E aí os outros ambientes estão certinhos aqui numerados com as linhas, é até legal a gente conferir se estão todos aqui, né? Então, só lembrando que o Dynamo ele começa a contar do zero, assim como a maioria das linguagens de programação, né? Ele começa a contar do zero. Então, se a gente for perceber, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 listas, tá? Então, a gente tem 5 listas e a gente tem aqui 5 ambientes, tá? Então, tá batendo, ele tá pegando tudo que a gente quer. Continuando, a gente vai colocar aqui em Curve e aí a gente vai dar aquela minimizada para ver a mágica acontecer, tá? Mas antes de eu dar o meu run, eu esqueci de um passo, que é a gente selecionar o tipo do piso e o nível, tá? Se eu der o run aqui, ele não vai funcionar porque a gente não colocou esses inputs para ele, tá? Então vamos sim selecionar aqui uma tipologia, eu vou colocar esse genérico 150mm. Aqui em níveis eu vou dizer para ele o nível do piso que eu vou modelar. E aí agora eu acho que está tudo certo, vamos dar o room para conferir se rodou. Fechou certinho, modelou pra gente. Olha só que bacana, ele pega certinho, bem direitinho, o perímetro do ambiente. Por isso é até legal você conferir se os seus ambientes estão certinhos, tá? Porque ele vai seguir exatamente essa geometria. Certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos dessa série de Dynamo. Também pode compartilhar com seus amigos e se você tiver alguma dúvida, por favor, não fique com essa dúvida atormentando a sua cabeça. Comenta aqui que eu vou te ajudar assim que possível, tá certo? Até a próxima videoaula.